passado, nós abrimos o ciclo com um debate com a McKinsey exatamente sobre o mesmo tema, a cabeça do produtor na era digital, mas isso foi um pouco antes da pandemia, né? Então, o que vocês vão ver hoje é o que aconteceu depois da pandemia, que é um salto fantástico de utilização da questão digital no agro. Exatamente um ano depois, nós refizemos praticamente as mesmas perguntas, justamente para ver qual foi a evolução nesse ano de pandemia. Nós entrevistamos cerca de 600 agricultores de diferentes culturas. Nós analisamos 5 pontos principais: como é feita a compra de insumos e maquinário, como é feita a comercialização da produção, agricultura de precisão, inovação e tecnologia, planejamento e serviços financeiros e sustentabilidade. A primeira grande mensagem diz respeito à digitalização. Então, o Brasil continua na vanguarda da digitalização na agricultura. O ano passado, para os que viram isso do ano passado, o Brasil já era, na média, o agricultor que mais usava meios digitais para suas transações, e esse número deu um salto de 10 pontos percentuais, até maior do que nas outras regiões. E interessante que em vários países do mundo, o Brasil foi de longe o que teve o maior salto de adoção de digitalização em indústrias do B2B. Então, a agricultura ela não está isolada dessa tendência, ela se insere dentro de uma tendência mais ampla, que é o negócio B2B. E havia um mito que o agricultor só usa a digitalização hoje para eventualmente cotar um preço. Isso não é verdade, né? Nós mapeamos a jornada do agricultor ao longo, por exemplo, da compra de produtos. Então, desde a pesquisa, a comparação de preços, a avaliação, cotação, a compra efetiva, suporte técnico, uma devolução e uma recompra, ao longo da jornada vocês veem que essa digitalização é intensa. Isso traz uma implicação muito grande, que é a necessidade de você desenvolver ofertas digitais que abranjam ponta a ponta da jornada deste agricultor. E 55% dos nossos agricultores usam o WhatsApp para suas transações digitais. Essa ainda é a ferramenta tradicional. Isso abre espaço para a preferência do agricultor para a gente fazer muito mais com essa ferramenta utilizada. Já começam a aparecer aqui, vocês veem questão, por exemplo, de sites, questão de e-mail, já começam a emergir plataformas e marketplaces que não tinham aparecido na pesquisa do ano passado, mas existe um espaço bastante grande, a nosso ver, para essas plataformas crescerem e conquistarem um espaço maior dentro da plataforma de serviços digitais que podem atender o agricultor. E o que precisa acontecer para essas plataformas serem mais abrangentes? Tem tudo a ver com a experiência do usuário. O que o leva a escolher um determinado canal versus outros para suas transações digitais, tanto na compra quanto na venda, de longe, a primeira resposta é a experiência do cliente. Quando a gente olha para o lado da comercialização, como ele vende a sua produção? Se eu pegar aqui no meio do gráfico, os agricultores que responderam que gostariam de vender no mínimo 50% da sua produção online, saltou de 29% para 50%, quase que dobrou. Os agricultores que falaram que estão dispostos a vender no mínimo 70% da sua produção, saltou de 18% para 37%, ou seja, dobrou praticamente a propensão de venda online. A relação pessoal continua tão forte quanto sempre foi, mas ela precisa ser uma relação de multicanalidade. Ela precisa aprender a coexistir no ambiente físico com a ferramenta digital ao longo da jornada. E esse vai ser um tema cada vez mais frequente para os vencedores ao longo da cadeia do agronegócio. E quem que é esse agricultor tipicamente digital? Eu acho que uma surpresa que a gente teve é que está menos relacionado à cultura e está mais relacionado ao tamanho da propriedade e à idade desse agricultor. Aqueles agricultores que estão mais propensos a usar ferramentas digitais como principal canal de compra, ao mesmo tempo, aqueles agricultores que estão mais dispostos a vender no mínimo 50% da sua produção online, e os agricultores com menos de 45 anos são nitidamente os que estão mais propensos a fazer isso. Da mesma forma, as maiores propriedades têm uma condição tipicamente maior para abarcar essa digitalização, tanto na compra de insumos, quanto na venda da sua produção. Isso implica uma segmentação e uma necessidade da gente pensar em propostas de valores muito ligadas ao perfil daquele agricultor que lá está, tanto para a compra quanto para a venda. Aqui nós correlacionamos a penetração de compras online, ou seja, quanto que aquele agricultor está disposto a comprar online,
pelo número de diferentes tipos de agricultura de precisão, de tecnologias de agricultura de precisão que aquele agricultor usa. E existe uma correlação muito forte, né? Então, aqueles agricultores que, novamente, tendem a ser os mais jovens, tendem a usar, muitas vezes, 3, 4 tipos de diferentes tecnologias. O primeiro foi o custo da tecnologia, né? E aí entenda-se o CAPEX de investimento dessa tecnologia, e a falta de infraestrutura. A gente ainda tem, especialmente no campo, uma conectividade de telecomunicações, de celular ainda muito baixa. Quando a gente pensa em finanças e agricultura, tem alguns temas que entram. O primeiro que é muito comum é barter, né? E a gente perguntou com que frequência os agricultores têm usado barter. Esse número subiu do ano passado. No ano passado ele era por volta de 35%, ele agora está em 39%, quase 40%. O que é interessante é que o barter que começou há muito tempo no Brasil, talvez mais por uma questão até de falta de serviços financeiros bancários, taxa de juros altas, hoje que a gente vive uma situação de taxa de juros bem mais baixa, ele continua sendo usado por vantagens econômicas e por conveniência. Virou realmente uma ferramenta do dia a dia do agricultor brasileiro e que ressaltam as vantagens econômicas e a conveniência. Uma outra pergunta que nos chamou a atenção é justamente a questão de sofisticação financeira, entre hedge financeiro, meios de pagamento digitais e seguros, sejam de seguro de equipamentos e de lavoura. E aqui o que nos chamou a atenção, especialmente os mais jovens, com um apetite muito grande para experimentar serviços mais sofisticados. E isso vai trazer, obviamente, uma oportunidade interessante quando a gente pensa em bancos, quando a gente pensa em fintechs, de como endereçar este novo agricultor que é mais afluente e ele demanda novos serviços financeiros. O último ponto da sustentabilidade, não tem como a gente falar de agricultura sem de falar sustentabilidade. Aqui eu queria ressaltar 3 mensagens. Primeiro, no Brasil, a gente já está à frente, a gente usa práticas agronômicas que são consideradas mais sustentáveis. Por exemplo, plantio direto, por exemplo, rotação de cultura, controle biológico. Existe, por outro lado, uma oportunidade para a gente crescer o que está aqui na direita, que é tanto reflorestamento quanto integração lavoura, cultura e pecuária. E um dos principais gargalos que impede que essa prática seja mais adotada é justamente questões ligadas ao arcabouço regulatório, né? É muito difícil você monetizar no Brasil créditos de carbono ligados à floresta, e isso tem sido um entrave para que mais agricultores busquem essa modalidade como uma forma ativa de descarbonização, muito embora seja um dos principais potenciais que a gente tem aqui no Brasil. No tocante específico a crédito de carbono, nós fizemos essa pesquisa para os agricultores, e 66% deles falaram que têm extremo interesse, mas consideram não entender do tema, né? Então, existe um gargalo muito grande no entendimento do crédito de carbono. Então, primeiro, o Brasil continua na dianteira da digitalização e velocidade é essencial, porque esse trem está andando, está ganhando velocidade. A digitalização ocorre ao longo da jornada, não é apenas uma etapa. O uso ainda é muito heterogêneo, não basta eu ter uma solução digital para tudo, eu preciso ter soluções muito granulares, muito específicas. O contato pessoal ainda é muito relevante, mas a multicanalidade veio para ficar. No tocante a plataformas, a gente vê uma fragmentação, ninguém na dianteira, porém muita gente emergindo, e muito provavelmente o vencedor vai ser aquele que conseguir primeiro chegar numa experiência de cliente ponta a ponta interessante. Nós vemos que existe um espaço, isso já está acontecendo, inclusive para outros marketplaces fora do agri, para entrarem no agronegócio. Do ponto de vista financeiros, a provocação é esse jovem agricultor rico, né? Será o próximo cliente bancário premium, tanto para bancos quanto para fintechs. Essa sofisticação e esse apetite que eles estão tendo para produtos mais complexos, para derivativos mais complexos, torna uma oportunidade interessante. Tecnologia ainda muito dificultada pela infraestrutura e pelos custos. Novos modelos são necessários. E o interessante é que os agricultores parecem estar super abertos a modelos alternativos e flexíveis, prover a agricultura de precisão. Ainda temos que direcionar o gargalo da infraestrutura local de conectividade de telecomunicações. Esse ainda é um problema que precisa ser endereçado. E, finalmente, temos práticas agronômicas muito sustentáveis, sim, mas a monetização do crédito de carbono, apesar do seu enorme potencial, ainda é muito incipiente. A aptidão, essa abertura do agricultor brasileiro para o que nós chamamos de era digital, ela é uma realidade. A gente tem vivenciado isso nos últimos anos de maneira muito intensa no Brasil. Realmente, nós acreditamos, e o caminho da multicanalidade ele é um caminho sem volta.
Acredito que as empresas, de maneira geral, que operam nesse setor, elas precisam dar oportunidade, dar opção para o agricultor para que ela utilize os diferentes canais que existem em diferentes momentos da jornada. Acho que um primeiro aprendizado é como que a gente gera esse conhecimento, não só, óbvio, no cliente, no agricultor lá na ponta, mas principalmente nas nossas equipes. Não existe exclusão do nosso vendedor, da nossa equipe de vendas lá na ponta, muito pelo contrário, ele passa a ter um papel fundamental para poder gerar essa experimentação, gerar esse conhecimento e dar esta outra alternativa de canal de conhecimento. Quando a gente vê uma participação tão grande como a gente vê com o WhatsApp, é claro que ainda existe, sim, uma interação humana muito intensa e a gente não acredita que isso vai ser eliminado, pelo contrário. Mas a gente ainda está aprendendo como gerenciar esse mundo online, esse mundo offline ao mesmo tempo. Esses canais virtual, online e offline vão precisar coexistir. A gente precisa preparar as equipes técnicas, não só das empresas, mas também das propriedades rurais, para lidarem com essa nova realidade. O barter, pelo menos no banco, a gente sempre teve uma leitura que ele nasceu da necessidade, né? Da necessidade de funding, né? E da não presença de entes financeiros no agronegócio e que um maior aporte de recursos dos bancos privados, das cooperativas de crédito e das fintechs, quase que seria um mercado que naturalmente ele diminuiria. E acho que o estudo traz de forma clara que o barter talvez tenha surgido pela não presença de entes financeiros, mas ele entrega muito mais do que recursos, né? Acho que claramente tem aqui um reconhecimento do valor desse instrumento e que com certeza a gente vê sim a evolução da multicanalidade. A gente vê que parte da jornada dos clientes ela sempre foi digital, quando entrava numa mesa de operações para fechar uma operação, né, numa mesa de câmbio. O que aconteceu durante a pandemia foi uma ampliação muito grande do que é essa jornada digital. I think we internally call the last 12, 18 months of the pandemic kind of the great digital accelerator. Right, trends that we have seen prior to the pandemic have significantly accelerated over the last 12, 15 months, and that includes especially digital engagement. Having said that, we also agree with the previous point that agriculture overall globally, I would still classify as somewhat of a digital laggard behind other industries, especially consumer facing industries that are significantly more advanced compared to agriculture. In general, we find globally similar trends in terms of demographics, that younger farmers and bigger farmers, more commercially oriented farmers, have adopted digital more. Interestingly, a lot of talk here about barter. That's a little bit unique for Brazil and South America. Acho que primeiro o tema de capacitação, né? Uma coisa que a gente viu muito, e aí sim tem um efeito claro do mundo durante e pós-pandemia, é a abertura a canais de treinamento de interações online. Hoje a gente vê isso de uma maneira muito mais forte, tanto do lado do agricultor, do lado de profissionais da indústria, isso aumentou muito, e quando aumenta essa abertura para o conteúdo online, para a interação e aprendizado online, você aumenta muito o leque de opções e alternativas, né? Então hoje, muito facilmente você consegue ter um treinamento para um agricultor brasileiro com uma universidade de inovação no Brasil, fora do Brasil. Eu vejo esse profissional buscando novas formas de operar. Hoje, um profissional do agro, seja da força de vendas, de uma área técnica, de uma empresa, um parceiro da cadeia agrícola, ele precisa levar informação relevante para o agricultor. Se ele não for relevante, se não levar informações que ajudam o agricultor na tomada de decisão, muito dificilmente ele vai ocupar o espaço. O grande elemento transformador da era digital é você tomar decisões baseadas em dados. Então, acho que a empresa que for por esse caminho, o profissional que for por esse caminho, sem dúvida nenhuma vai ocupar um espaço diferente na indústria e o agricultor, consequentemente, também vai ocupar um espaço diferente na atividade agrícola e vai ter uma competitividade distinta. Junto com agrônomos, você vai ver cientistas de dados, você vai ver profissionais de tecnologia, você vai ver engenheiros de dados, você vai ver tradutores, você vai ver novos profissionais.
Um operador de máquina hoje, ele vai operar uma máquina cuja capacidade de processamento é gigantesca. Aproveitar o potencial pleno dessa quantidade de dados exige novos profissionais. Como que eu capacito, uso os meios virtuais para trazer cursos e capacitar a minha formação interna e recruto esses profissionais para a minha fazenda? Vocês têm que dominar esses temas, porque eles vão fazer cada vez mais parte do seu trabalho do dia a dia e vão ser uma forma de diferenciação também deste profissional que está entrando. Os agricultores indicam uma real dificuldade. A gente tem um mercado de carbono ainda localizado, né? Quando se fala de preço de carbono, dependendo se você está falando de Califórnia, de Europa, de mercado voluntário, você tem mercados muito diferentes, com paradigmas diferentes e um custo transacional muito elevado. Acho que o grande desafio que a gente tem quando fala de mercado de carbono é como a gente consegue levar para uma propriedade agrícola a mensuração, né, do quanto de carbono é capturado ou da alteração, né, das práticas que acontecem dentro da propriedade. And the new Green Deal will certainly put more regulatory pressure and compliance on European farmers, and frankly will have impact on which inputs, especially chemical inputs, can be used where and when, and so forth. And there's going to be more regulatory pressure coming for European farmers and potentially also for imports, which then has implication, obviously, for Brazilian farmers. And I do probably expect some increased regulation and regulatory pressure in North America as well, even though it's too early to say. I actually think that digitization is a very positive development, if you want, for smallholder farmers, because it basically eliminates at least partially the advantages of economies of scale because of the lower transaction costs that digital enables. And with that, smaller farmers get access to the same knowledge and the same purchasing power to some degree as larger farms, and same access to analytics and advice and so forth, because again, the transaction costs of digital and analytics are so low. And companies like Bayer have announced smallholder innovation hubs where they will enable and make digital tools available for smallholder farmers. And again, I think that's a very positive development. Obviamente que você tem algumas limitações e pequenos proprietários, eles muitas vezes têm maior dificuldade para adotar a questão digital. Muitas vezes está mais associado à idade do que propriamente ao tamanho da propriedade. E um tema que é muito forte nos dias de hoje é o tema da desintermediação. Então, hoje, por exemplo, se alguém está originando grãos, imediatamente todos os seus vizinhos agricultores sabem exatamente as condições que você fez. Quem contrata frete, todo mundo sabe imediatamente o frete que você está contratando. Isso é transparência. Ao mesmo tempo, isso é desintermediação. Isso permite que você crie canais de desintermediação. Tudo isso que eu estou falando abre oportunidades para pequenos produtores, seja para eles ganharem competitividade, seja para eles, na desintermediação, acessarem os seus consumidores finais através dos canais digitais. O varejo, né, de insumos, ele tem um papel super importante na prestação de serviço. A gente vai deixar do crescimento do módulo de produção, né, de cada vez as máquinas ficarem maiores e as fazendas ficarem maiores, a hora que a gente tiver um nível de prestação de serviço muito maior. E acho que a gente fala muito de conectividade, a gente tem que olhar muito mais de como outros setores evoluíram para ter diversas coisas como serviço. Seja um plantio georreferenciado, você não precisa ter uma máquina, você pode alugar. Eu acho que a revenda vai ter esse papel de levar a tecnologia. E aí você ter redes de revenda mais bem estabelecidas é o que você vai garantir que você consegue levar na ponta. Você consegue ter um modelo de negócio bom, que consegue se conectar com uma agtech e levar para o produtor. Gente que já fez isso em outros lugares do mundo, se interessando pelo mercado brasileiro, nessa transformação que tem da revenda deixar de ser simplesmente um canal de distribuição de produto para ser o canal de venda de serviço, né? Nós temos esse processo iniciando. A gente tem plataformas que já começam a aparecer, mas a gente ainda não tem uma plataforma dominante. E acho que a plataforma, de fato, que vai ocupar o espaço é a plataforma que melhor conseguir conectar toda a cadeia produtiva. Não só produto, insumo, comercialização, mas como serviço também. Acho que o mesmo ponto que a gente comentou agora há pouco
para a cadeia de venda de insumos vale para a plataforma. Como que essa plataforma pode ser um local onde o agricultor tem acesso a tudo, não só a compra, a venda, mas também a um serviço agrícola, mas também a um serviço de consultoria, mas também a um serviço de pulverização, de aplicação de um determinado produto. Então, quanto mais amplo essa plataforma for, quanto mais necessidades do agricultor na jornada desse agricultor ela atender, mais forte ela se torna. E com isso ela vai ter mais agricultores na sua base. I think Brazil is in a privileged position in that the world needs Brazil as an origination location, right? The world needs Brazilian commodities. Minha visão, a questão de imagem não é uma questão de ter razão, é uma questão de imagem. E o agro brasileiro ele tem duas possibilidades: jogar na defesa ou no ataque. Jogar na defesa é falar: a nossa reserva legal é maior que em outros países, isso é protecionismo disfarçado. E o atacar não é atacar o outro. O atacar aqui é ser propositivo. A hora que a gente consegue deixar de olhar o tema sustentabilidade simplesmente como um tema de compliance ambiental, de eu não desmatei, eu não isso, eu fiz isso legalmente, a gente passa a ser propositivo. A gente abordou aqui ESG, traceability, certificação, proximidade com o mercado consumidor, porque no longo prazo é muito mais importante a proximidade com o consumidor para a nossa imagem, para a gente continuar tendo acesso a bons mercados. Eu acho que a gente tem uma enorme oportunidade de sair de um jogo de defesa e ser propositivo, porque como comecei a minha colocação, discutir imagem não é discutir ter razão, é discutir percepção. E eu acho que a gente tem muita coisa boa para contar, mas para contar essas coisas boas, a gente tem que propor, tem que fazer diferente e tem que aproveitar todas as oportunidades que são dadas, quando se fala de ESG, quando se fala de crédito de carbono, quando alguém vem criticar alguma coisa, é o início de uma conversa. A gente vai falar assim: deixa eu entender o seu ponto de vista, né? E deixa eu mostrar o que a gente está fazendo de uma outra forma. Eu acho que essa é uma mudança na atitude que é absolutamente necessária se a gente quer que o Brasil continue a sua expansão, não só para mercados periféricos, mas para todos os mercados. A primeira palavra é evolução. Eu acho que o que a gente está vivendo aqui na agricultura no Brasil é uma revolução. A revolução digital pela que a gente está passando é uma nova revolução. E com certeza daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente vai ver coisas bem diferentes do que estamos vendo hoje. E a implicação para o produtor é: entre nesse trem, abrace esse trem, porque ele está acelerando. Não deixe esse trem passar. A segunda mensagem que eu acho que sai aqui é a questão de ambição. Eu não tenho dúvida que a América Latina, não só o Brasil, nós temos a condição de fazer a proteína com menor footprint do mundo. Energia renovável transformando em proteína com o melhor custo do mundo, para alimentar um mundo que está demandando comida. Isso para a gente é uma oportunidade enorme e acho que o Pedro fez uma provocação nesse sentido. A gente tem que olhar mais para fora e a gente tem que olhar mais para outros países e sermos agentes e sermos mais, acho que ambiciosos em como moldar, né, usar um termo que a gente usa muito na McKinsey, shape the future, moldar esse futuro que está se juntando. E o terceiro ponto que tem a ver com os dois, que é revolução e ambição, é justamente o tema de sustentabilidade. O Brasil tem, em várias indústrias, não apenas na agricultura, a possibilidade de fazer o sequestro e evitar, né, emissões da forma mais barata do mundo. Se a gente não entrar neste trem hoje, os padrões, os standards, os requisitos vão ser ditados por contextos e por ambientes que não são os ambientes brasileiros, e a gente vai deixar passar uma enorme oportunidade. Então, a gente precisa entrar de cabeça nisso agora, né? A gente precisa ajudar a moldar essa agenda regulatória de descarbonização, de uso de eficiência de água, para que a gente, assim como hoje a gente está na vanguarda da digitalização, a gente precisa estar na vanguarda também da sustentabilidade. Então, revolução, ambição e moldar essa agenda de sustentabilidade para o futuro são as mensagens que eu deixaria.